Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast Líderes do E-Commerce do Com Com a maior comunidade de profissionais de e-commerce do Brasil, hoje com mais de 4 mil membros, e a gente está falando aqui em novembro de 2025, para quando você estiver assistindo, graças a Deus vamos ter mais membros aí. Meu nome é Marco Aurélio, sou fundador da M2X, uma consultoria de e-commerce focada em contratação de profissionais, treinamento e construção de setores de e-commerce e marketing digital. Sou diretor de marketing do Com, sou diretor de marketing e operação da Biacom, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. E hoje a gente está aqui com o Edmilson, nosso convidado. Edmilson, começar agradecendo aí você. O Edmilson ele é o CEO da WAP. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Edmilson. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, participar, né, desse momento, contribuir com conteúdo para o mercado de e-commerce. Então, nessa jornada, eu acho que tudo que a gente ganha de experiência, o mais importante é compartilhar. Então, eu que agradeço o convite. Obrigado por dar esse espaço aqui para mim e para o WAP também. Show de bola. Edmilson ele tem mais de 10 anos de experiência em e-commerce, com foco em estruturação e escala de grandes operações. Edmilson, para a gente começar, conta para o pessoal aqui, desde o comecinho da sua história profissional, como você chegou nesse cargo de CEO tão importante, de uma ferramenta tão importante do mercado. Conta um pouquinho mais para a gente quem que é o Edmilson. Boa, vamos lá, gente. Assim, eu comecei minha carreira literalmente de baixo, assim, né? Eu sou de Campinas, São Paulo, natural de Campinas, né? Sempre morei mais ao lado da periferia, estudei em escola pública e comecei minha carreira, vamos dizer assim, profissional no McDonald's, né? Sendo atendente do McDonald's. Então, foi a minha primeira experiência entendendo que é uma empresa por dentro, processos, pessoas, atendimento. E é importante, quando a gente tem a primeira experiência, já entendendo que tudo funciona através de processos, treinamento, pessoas, porque isso abre a nossa cabeça também para outras experiências, né? Na sequência, eu trabalhei numa empresa de call center, né? Fui operador de call center durante um tempo e depois fiz minha carreira nessa empresa que é a Atento do Brasil. Então, tive minha oportunidade de liderar uma primeira equipe aos 19 anos, coisas que o call center proporciona. Então, eu fiquei 13 anos nessa experiência. Então, fui supervisor, coordenador, gestor, gerente sênior. Tive a primeira oportunidade de fazer um MBA fora do país por esta empresa. E aí entendi que meu lado, lá no começo, quando comecei a faculdade, eu fazia engenharia elétrica, né? Era mais muito do lado de exatas. E entendi que esse lado de liderança e gestão fazia muito sentido com o meu perfil. E aí depois mudei a faculdade, fiz administração e fui ter o meu primeiro contato com e-commerce em meados de 2012 ou 2013, né? Quando o e-commerce realmente não tinha, sei lá, nem 1% das ferramentas e tecnologia que existe hoje. Eu liderei uma área comercial de uma empresa que se chama CentralWare, era uma empresa que só vendia no e-commerce ar-condicionado em 2012 e 2013. Então, fechou todas as lojas físicas apostando no ar-condicionado. O João lá, que é um grande empreendedor, acreditou no e-commerce. E aí eu comecei, de fato, essa carreira entendendo, vindo do meu lado de gestão de pessoas, comecei a entender o quanto de números, o quanto de informação se tinha dentro do e-commerce, do Google Analytics, de comportamento, coisa que a gente tinha muita dificuldade de obter em outros segmentos que eu atuei. E aí eu me aprofundei mesmo, fui estudar, fui entender de SEO, de Google Ads, na época chamava Google AdWords, fui me certificar no Google, fui conhecer plataformas que existiam poucas, e estudar os cases, né? Na época a gente já tinha o case da Amazon que acontecia nos Estados Unidos, e foi aí que eu comecei liderando um e-commerce que eu fui aprender toda essa cadeia, né? Desde a venda, né? Que é que todo mundo mais se preocupa, mas, cara, como é que a gente entrega? Como é que é a parte logística? Como é que se entrega fracionado? Né? Como é que é esse processo de atendimento no saque? Como é que eu aproveito? A gente tinha o e-commerce, hoje já é um pouco maior, mas naquela época a conversão era menos de 1%. Então a gente tinha um tráfego imenso e Bati tinha 1%, menos de estava feliz 1%. pra caramba. Exatamente. Então, assim, a maior parte nunca comprava. Então, o que que eu faço com essa parte que acessou o meu e-commerce, teve um interesse, mas não comprou? Então, como é que eu trato isso no televendas, carrinho abandonado? E naquela época a gente falava muito de call center, era a minha experiência também, né? Então, a Sim. gente ligava para todo mundo que abandonava o carrinho, que era identificado, a gente ligava minutos depois
Então, enfim, a gente fazia muita coisa que tem lojas que não fazem hoje ainda, a gente fazia lá naquela época. E aí passei à frente de outros e-commerces, tive uma oportunidade aí de estar do outro lado da cadeira, do lado de tecnologia, numa plataforma brasileira que é a Vtex. E aí, em meados de 2020, eu recebo um convite do Luciano e do Nélio, que são os fundadores da UAP, junto com o William, que também se tornou sócio na jornada, para ser sócio da UAP. Até então nem chamava UAP, né? Chamava UAP Store, o produto, se chamava Web Art, a empresa. E depois que a gente fez esse rebranding, e aí, em 2020, eu integro o time e a gente começa essa escala de crescimento da UAP, né, que é uma plataforma de e-commerce brasileira. O nosso foco não é ter muitos clientes, é a gente conseguir fazer com que os clientes da base cresçam. A gente tem alguns cases como a Growth Suplementos, a Leveros, a Desinchar, a Vitabi, da Ikin. Enfim, nós somos uma plataforma completa, B2C, B2B2C, B2B, e o nosso foco é fazer os clientes estarem em multicanais, né, não só no B2C, que é o mais famoso de todos, mas aproveitar a digitalização dos demais canais e conseguirem performar mais e crescer dentro do e-commerce. E aí, nessa jornada, me tornei CEO da UAP, ali em meados de 2023, a gente recebe o nosso primeiro investimento no final de 2022, em 2023 eu me torno CEO da UAP, então estou nessa jornada há quase 3 anos, e a UAP hoje cresce aceleradamente, né? Esse ano a gente deve crescer em torno de 45% em relação ao ano passado, mas a base não cresce, de clientes não cresce nessa mesma velocidade, comprovando, né? Um pouco da tese que eu falei, que é fazer os clientes da base crescerem e não só ter um grande volume de clientes. É um pouco resumidamente essa minha jornada Show de até bola. aqui. Você pegou ali, você começou falando que, pô, você teve uma criação ali em Campinas, mais a parte periférica, hoje é SEO. Vamos olhar aqui hoje para a nossa juventude, para 2025, o mercado atual, você falou que a liderança é um dos princípios que você tem. O que você traria de princípios, de dicas para a galera que quer entrar nesse mercado de e-commerce e quer chegar num cargo de liderança como CEO de uma grande empresa de tecnologia ou de um grande e-commerce? O que você olharia para essa galera e falaria, gente, ó, esse aqui é o caminho, essa é a jornada, qual que é a melhor forma de chegar lá? Ótima pergunta, assim, eu ouço normalmente essas perguntas, assim, de quem tem mais essa habilidade humana, relacional e liderança, de não dar muita atenção para o que a gente chama de hard skills, né, que é conhecimento técnico. E quando eu conheço pessoas mais técnicas, eles dão pouco valor para as habilidades mais humanas, que são os soft skills, Soft né? skills. Então, quando eu olho quando eu olho para as pessoas que estão começando, dificilmente a gente normalmente tem uma tendência, né, mais exatas, uma tendência mais humanas, e quando a gente fala de você liderar uma companhia, você é muito mais generalista do que especialista, né? Você conhece um pouco de cada área, mas profundamente as pessoas que estão no time normalmente vão conhecer mais, né? Então, eu acho que primeiro começando pelos soft skills, assim, eu acho que liderança é muito visto como status, como cargo, né? Você é CEO, você é diretor. Eu acho que liderança não é sobre cargo, liderança uma questão é você ser gestor, outra coisa é você ser líder, né? Você pode liderar sem ter o cargo, né? Agora, se você tem o cargo, você necessariamente tem que fazer o papel de gestor, mas nem sempre você pode ser um bom líder. Então, acho que a liderança tem muito mais a ver com a conexão que você cria com as pessoas, a referência, é você se importar com o desenvolvimento das pessoas, é você se importar em se comunicar claramente com as pessoas, é você se importar em ser claro, né? E não só no seu ponto de vista, mas de ouvir as pessoas, entender se a clareza da comunicação aconteceu, e muito menos com o poder, né? Então eu acho que a liderança, e aí se você pegar exemplos assim eu vou pegar da minha juventude, assim, essa parte da liderança eu comecei a perceber que já estava um pouco em mim, assim, porque putz, a gente queria jogar bola, você quer jogar futebol, você não consegue jogar futebol se você não tiver dois times. Então o que você precisa fazer? Você precisa tomar a frente, chamar as pessoas, combinar, marcar horário, garantir que as pessoas vão, senão você não consegue jogar. Então sempre foi inerente, né, da minha personalidade puxar a frente dessas coisas, né? Pô, a gente vai jogar bola? Vai. Então eu preciso achar as pessoas para poder jogar bola, senão é o princípio mínimo. Então a liderança ela tem muito mais a ver com isso, é você tomar essa frente, ser essa referência, mas se preocupar com as pessoas. E
Entendo que daí para você ser um bom gestor, um bom líder, é muito importante que você conheça tecnicamente daquilo que você no segmento no qual você atua. Então, se você vai liderar uma operação de e-commerce e não conhece e-commerce, mesmo que você tenha uma equipe qualificada, fica muito difícil você questionar, fica muito difícil você compreender o que as pessoas estão falando. Então, é importante que você estude, se atualize, né? Você falou um pouquinho da sua apresentação sobre inteligência artificial, né? E a gente está num contexto agora onde a inteligência artificial ela de alguma maneira ajuda muito no ganho de produtividade, ela proporciona coisas em escala que a gente não tinha. Então, se eu, como um líder da minha área, eu não me aprofundo, eu não entendo, eu não, no mínimo, não calculo os impactos que isso tem, eu não faço com que a UAP evolua, eu não faço com que a UAP dê o próximo passo. Então, eu entendo que balancear, né, soft skills com hard skills, né, compreender muito do segmento e, às vezes, até quando você atua, quando você tem experiência, é até mais importante do que você só conhecer, ou só estudar. Né? Então, se você tiver a oportunidade de ir lá, de conhecer, de passar um tempo, de liderar uma área, passar pelas áreas antes de liderar a empresa como um todo, isso vai te trazer uma visão mais ampla para poder, né, debater, discutir e, principalmente, o papel de um líder de uma companhia é direcionar para o futuro. Né? Então, se você conhece das virtudes da empresa, conhece das deficiências também, mas você compreende muito o mercado, você consegue posicionar a empresa no local onde ela continue, né, em franco crescimento. Então, eu diria que é esse balanceamento, vamos dizer assim, Equilíbrio aí, né? entre liderar e conhecer daquele segmento no qual você atua. Vamos pegar esse gancho que você falou de IA, você falou de um pouquinho de tendências, e quando a gente traz para e-commerce, a palavra tendências, ela vem muito forte, porque o nosso mercado ele muda muito rápido. Eu sempre brinco nas consultorias que eu dou para construir time aqui, é que o e-commerce ele não aceita desaforo porque ele é muito rápido as mudanças, mas ao mesmo tempo é necessário você fazer a base muito bem estruturada, que é o arrozinho, feijãozinho bem feito ali. Hoje, a UAP, você, o que vocês estão vendo para o futuro do e-commerce? Quais os tópicos ali, tanto de IA, logística, hiperpersonalização, tecnologias de plataforma? O que vocês acreditam que vai ter grande impacto aí para daqui 3, 5 anos que a gente vai colher no e-commerce e a gente vai estar vendo aí no cenário atual? Boa, né? Antes de entrar nas tendências, assim, na minha época a gente discutia muito se o e-commerce ia substituir a loja física, se o marketplace ele ia Nossa, engolir as lojas é a individuais, história do né, dos jornal Rádio e clientes. TV, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que as lojas físicas, elas continuam, elas têm a funcionalidade ou a função delas. O marketplace, embora ele seja realmente uma grande fatia do e-commerce brasileiro, as lojas, né, de marca própria ou de multimarcas continuam também vendendo individualmente em seus e-commerces. Então, eu entendo que as gerações somadas ou dividindo o mesmo espaço, elas proporcionam que as mudanças elas sejam muito relevantes, mas que elas não acabem ou não substituam 100% as formas como o varejo sempre aconteceu. Eu acho que a inteligência artificial, ela muda bastante o jogo no ponto de vista de produtividade, né. Eu tenho certeza que o e-commerce como ele é hoje, ele não vai ser daqui a 10 anos. A gente tem uma entrada de uma inteligência artificial muito mais conversacional, né, quem é da nossa geração aqui sabe que a gente falava de busca, né, o KD, o Google, a gente falava: "Caramba, eu coloco uma palavra-chave, ele busca as coisas que eu quero", porque era muito difícil encontrar as coisas, né. Da minha geração, a gente não tinha internet disponível 100%, você fazia trabalho na biblioteca para Sim. buscar os livros, né, para ler os livros. E quando você passa a ter uma busca onde você coloca uma palavra-chave e ele traz as coisas que você quer, era fantástico. Agora a gente fala de um negócio muito mais evolucionário que é conversacional, né, que é você conseguir colocar um contexto e a inteligência artificial te retornar exatamente aquele contexto. Então, eu entendo que o e-commerce, olhando um pouco para o futuro, ele tem, essa forma de se comprar, que hoje é uma palavra-chave, é uma busca, é um filtro, é um menu, eh, passa aos poucos por essa geração ser já inserida num contexto de inteligência artificial de ser mais conversacional. Basta pegar a geração que nasceu de 2000 para frente,
essa geração pouco fala ao celular, né? Eu estava até vendo Sim. uma reportagem do cara, tem adolescente que nem sabe que o celular serve para fazer uma ligação, né? Porque a ligação hoje em dia, minha filha, eu tenho uma A filha já, função mas básica perdeu, né? minha filha tem 22 anos, ela tem pavor de falar no telefone. E a minha geração nasceu que telefone era um bem, né? Lá atrás, telefone fixo era um bem. Então a gente está falando que hoje se fala pouco ao telefone. Então eu vejo que essa questão conversacional, ela muda a forma de se comprar, porque a gente pode utilizar a inteligência artificial para fazer boa parte do tempo que eu gastava procurando, comparando o preço, entendendo se aquele produto é ideal para mim, se o produto faz A ou B. Eu tinha medo de comprar um produto de ser na voltagem errada, do tamanho errado. E agora a inteligência artificial, em questão de segundos, ela traz muito mais certezas e comparações, e eu gasto muito menos tempo para chegar até a compra que eu gastava antes. Então, eu entendo que o front-end do e-commerce, essa questão de UX, UI, que é muito mais usabilidade, ela vai continuar existindo, mas o conversacional vai precisar, o conversacional substitui, vai precisar adequar um pouco mais nessa usabilidade, porque esse conversacional ele vai trazer as coisas mais prontas. Então, eu imagino que para o app, assim, pensando em tendências, a gente, de fato, além de ter um front-end que deve continuar existindo por um bom tempo, é proporcionar para que essas inteligências artificiais consigam se conectar, por exemplo, nos clientes da WAP, para fazer as buscas que quer, comparar preço, informação, porque a compra pode ser do próprio front-end, da loja, pode ser de um marketplace, como pode ser, sei lá, de um chat GPT, né? Ou pode ser de uma outra inteligência artificial. Então, isso para compra, eu entendo que, inevitavelmente, talvez até, eu falei 10 anos, mas até em muito menos tempo, isso já vai estar disponível. Mas eu entendo que as gerações se adaptarem a isso ainda leva um pouco mais de tempo. Então, quem nasce agora digitalmente nisso tem muito Legal. mais facilidade, né, do que quem ainda não nasceu. E quando a gente fala das outras áreas, como você citou, eu vejo que, assim, logística, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer análise preditiva, né? Porque logística a gente sabe que o produto que fica parado, ocupando espaço, além de ser um dinheiro parado, ele ocupa espaço para colocar outros produtos que giram, né? Então, a análise preditiva, que era uma coisa meados de 2015 e 16, que começou a se falar mais, hoje é muito mais disponível, muito mais acessível. Então, comprar produtos hoje, né, colocar o giro, curva ABC, dentro de uma inteligência artificial, traz com uma coracidade muito maior do que se tinha antes. Então, de novo, ganho de produtividade, ganho mais assertividade, estocar aquilo que de fato vai vender. E aí, entrando nesse ponto também é o processo de compra, mas de adequar os produtos aos clientes corretos, da personalização, aí eu acho que é um mundo que muda muito, assim, né? Porque a gente está falando que a gente conseguia personalizar poucas coisas, né? Então, a recomendação para o Marco Aurélio era coisas específicas de alguns rastros que você deixava navegando em alguns e-commerces, né? E agora, com as informações que a gente tem sendo ultraprocessadas por inteligência artificial, a probabilidade da gente fazer uma oferta que seja exatamente aquilo que você precisa é muito maior. Então, a conversão, né, de venda dentro do e-commerce, utilizando a inteligência artificial para hiperpersonalizar essa jornada, ela economiza tempo e dinheiro do consumidor, né? O consumidor ele quer comprar e, como eu falei antes ali da inteligência artificial no chat GPT, por exemplo, mas ele quer comprar e ele ser impactado por um criativo, que é exatamente aquilo que ele precisa, isso vai ao encontro dessa mudança que a inteligência artificial traz, né? Eu consegui ser bem assertivo na minha comunicação. Então, me atentei aos exemplos que você trouxe aqui, Legal. mas eu acho que essa revolução ela passa por a gente perceber esses movimentos, né? E também eu não sou daqueles que cavaleiro do apocalipse, né? Que eu não Tudo vai acredito nisso, acabar? né? O e-commerce vai morrer? Que o e-commerce vai morrer amanhã, como todo mundo sabe, aquelas que saem no LinkedIn, né? O e-commerce morreu, o SEO morreu. Hoje eu ouvi que o SEO morreu, cara, acho que desde 2017 fala que o SEO morreu, né? E o SEO continua mais vivo do que nunca, é o ranqueamento ali no Google que mais ajuda Mais realmente as lojas a crescer de necessário? forma orgânica, mais necessário. Então, acho que esse é o meu ponto de vista quando eu olho para a inteligência artificial aplicada ao e-commerce, principalmente. Show. Você trouxe muito aqui de tendências que a gente falou de tecnologia, de tudo isso.
Agora vamos trazer um pouquinho para o soft skill, vamos trazer um pouquinho para a parte mais humana. Para o profissional de e-commerce, para a sua equipe que você lidera, o que, que você vê de tendência de conhecimento? Sim, conhecimento você falou um pouco de tecnologia, mas de como se comportar, como se pôr, o que, que é a tendência para o profissional de e-commerce do futuro? Legal. Primeiro que assim, quando a gente fala de um profissional de e-commerce, hoje, sem falar ainda de todo esse contexto de inteligência artificial, eu já acho que essa combinação de você ter conhecimento técnico, e quando eu estou falando de conhecimento técnico, eu estou falando desses itens que a gente comentou, conhecer sobre logística, conhecer sobre tecnologia, porque quando a gente fala de e-commerce, o que que a gente está falando basicamente? Eu estou falando que existe uma tecnologia, né, que é uma plataforma de e-commerce que se integra, né, com tecnologias de frete, meios de pagamento, enfim, e que a gente precisa, caso seja um produto físico, que a gente precisa entregar esse produto. Então, quando eu domino essa cadeia, logicamente falando, se eu entender tecnicamente disso, me traz muito mais condições, né, de eu discutir sobre os temas e de apresentar propostas. Então, assim, eu entendo que cada vez a gente precisa descer um degrauzinho para poder se aprofundar um pouco mais nesses temas. Então, aqui na UAP, por exemplo, é importantíssimo que os nossos colaboradores entendam um pouco mais de API, né, que eu consiga fazer uma chamada lá no Postman, que eu consiga ver um retorno. Por quê? Porque cada vez mais a comunicação é essa. Antes não era, né? Mas agora é, putz, se eu tenho uma API, se eu tenho uma documentação, eu consigo fazer. Então, estou dando um exemplo de coisas que profissionais não técnicos normalmente olham para um retorno de uma request, por exemplo, e falam, putz, eu não sei nem o que, que é isso, né? Mas é importante, no mínimo, eu ter conhecimento daquilo. Então, essa abertura para conhecer tecnicamente é muito importante. Eu acho que quando você é um profissional que é mais, está indo para uma linha, falando da carreira em Y, a antiga carreira em Y, né? Está indo mais para uma linha de gestão do que para uma linha mais técnica, se eu não me abrir ao técnico, fica muito difícil realmente de eu progredir na minha carreira. Agora, quando eu falo de soft skills, assim, eu entendo que o profissional que evolui, que cresce, independentemente de ser no e-commerce ou não, agora falando de gestão mesmo, são os profissionais que têm muito mais habilidade em se comunicar, em serem empáticos, e colocar sempre os interesses, talvez, do coletivo na frente dos seus próprios interesses. Eu vejo que líderes que são egocêntricos, que pensam no seu crescimento, né, eles acabam concentrando conhecimento e acabam não desenvolvendo suas próprias equipes, né, falando Perfeito. de liderança. Mas quando eu vejo os líderes que são mais empáticos e se comunicam melhor, normalmente eles pensam o contrário, né? A chave mental é muito mais como eu desenvolvo o time para que cada vez mais eu seja menos, né, seja menos envolvido ou menos útil no dia a dia. Porque o papel do líder, para mim, é cada vez ter menos utilidade operacional, né? Menos execução operacional. O líder tem que ter um bom time para que eu consiga formar novas pessoas, ou formar até novos líderes, né? E normalmente o que eu vejo nas lideranças eu faço tudo, eu executo tudo, eu sou totalmente importante aqui para a empresa, então, na verdade, você não é um bom gestor, você é um bom executor. E isso não muda, né? Isso eu acho que é atemporal, não é uma coisa necessária para agora, em momentos de inteligência artificial. Eu só acho que, em momentos agora de inteligência artificial, isso se torna ainda mais necessário, porque a execução, ela vai, de alguma maneira ou outras, ganhar uma produtividade maior. Né? Trabalhos repetitivos, onde eu, por exemplo, cara, fiz minha carreira inteira conhecendo Excel, né? Fórmulas de Excel, como é que eu deixava Excel. Hoje, eu nem preciso disso, porque se eu peço isso para a inteligência artificial, ela me dá o Excel pronto, com as fórmulas Perfeito. prontas, com tudo pronto. Só que assim, a lógica que eu construí o Excel me ajuda ao que eu vou pedir para a inteligência A artificial. base, Então, né? Você tem que ter base para pedir. exatamente. Então, eu entendo que o gestor ou líder, nesse caso, ele tem esse papel de formar a lógica, de dar entendimento dos porquês. E eu acho que uma coisa que acontece muito é que às vezes a gente não sabe nem por que e nem para que a gente faz o que a gente faz, né? Perfeito. E aí, quando eu não sei por que que eu faço o que eu faço, nem para onde eu estou indo, o meu nível de envolvimento, o meu nível de engajamento é muito baixo, né? E se eu sei para onde eu vou e sei por que que eu faço o que eu faço, e estou lá fazendo aquilo, é uma escolha minha, o meu nível de engajamento ele é muito maior. E o que eu vejo, principalmente de uma forma geracional,
é que a forma como as pessoas se engajam muda muito. A minha geração se engajava de uma maneira, né? Eu nasci com os meus pais falando, ó, é trabalho que dignifica, o trabalho é muito importante. E a gente tem uma geração mais nova que entende que o trabalho é importante, mas entende que existe um equilíbrio, né? Que talvez a minha geração percebe Não, você agora, entende. talvez mais tarde. Talvez mais tarde. Eu Tá percebo isso procurando agora, agora. né? Exato, no meu auge, nos meus 40 e poucos anos, eu vejo isso, mas eu vejo uma geração percebendo isso antes. E aí a gente tem duas saídas. Ou a gente critica essa geração, né, que é o que a maioria faz, ou a gente entende como essa geração percebe o mundo para a gente conseguir engajá-los de uma maneira diferente. Né? Então, e falando aqui na UAP, eu acho que acredito que uns 50%, 60% dos nossos colaboradores são dessa nova geração. Então, como é que eu engajo se eu uso a mesma comunicação que eu usava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás? E aí você precisa adequar essa comunicação para engajar as pessoas da maneira como elas, de fato, compreendem, como elas ouvem a mensagem que você está transmitindo. Então, de novo, né, para concluir o meu raciocínio, eu entendo que soft skills, principalmente para liderança, mas não só para liderança, eu acho que a comunicação e a empatia, né? E tô falando da empatia no sentido de eu me preocupar muito menos com o que eu falo e muito mais com o que as pessoas ouvem. Eu acho que Perfeito. é o que faz mais diferença, né, para os profissionais, não só hoje em dia, mas sempre fez, mas daqui para frente vai ser mais necessário ainda. Legal, muito bom. Vamos voltar um pouquinho lá na sua jornada agora e queria que você trouxesse para gente, dentro do e-commerce, dentro da operação de um e-commerce, o que mais te trouxe de aprendizado, casando aí não só a parte técnica, mas aprendizado para sua vida, que lá atrás você aprendeu e você usa até hoje e virou um pilar ali para você. Cara, eu digo, e o e-commerce me ensinou muitas coisas, mas eu digo que vender é muito bom, mas entregar e cumprir com o seu compromisso é muito melhor. Né, então eu aprendi que o e-commerce ele te dá a possibilidade de escala, te dá condições de você evoluir mais rápido do que você fosse só através de loja física, porque para construir muitas lojas físicas você precisa de muito capex, precisa de muito investimento, preparar a loja, precisa de tempo. Não que o e-commerce não precise, mas através dos marketplaces também é possível que você escale mais rápido se você tiver um bom produto, se você prestar um bom serviço. Mas, eu entendo que muitas lojas se perderam no crescimento só do faturamento, se perderam olhando para o crescimento só no curto prazo. E se você olhar para as marcas que perduram e para as empresas que continuam crescendo de forma consistente, elas olham para a qualidade da cadeia como um todo, né. E aí, fazer boas vendas, né, não é só vender por vender, né, é vender entendendo que você tem capacidade, né, ou tem estrutura para atender aquele volume. E não estou dizendo que você precisa estar 100% pronto para começar a vender, mas eu acho que se você quer continuar ativo no mercado, não é a venda que faz a diferença para você, é a entrega, é cumprir com o seu compromisso. Então, eu aprendi entre idas e vindas, cara, assim, que eu acelerei demais em alguns momentos, né? E quando você acelera demais e você acredita demais sem se preparar, você coloca a marca em xeque, né? Porque você aumenta o volume de reclamações, reclame aqui, você atrapalha um pouco a reputação da empresa, que vai ser comparada, né? Nós somos consumidores, embora a gente trabalhe em empresas, nós somos consumidores como todos. Eu vou comprar, eu comparo a reputação, será que essa empresa entrega, será que ela não entrega? E eu confesso que durante essa minha carreira eu falhei nesses processos de vender mais na velocidade do que eu podia entregar, falhei em preparar a parte logística de uma maneira não tão automatizada, a ponto de travar o centro de distribuição e a gente ter que virar noites para poder colocar os pedidos para fora e começar a retomar. Então, eu entendo tudo que são fases e aprendizados, mas não necessariamente a gente precisa aprender só com o erro. Né? Por isso que a gente está aqui falando, gerando conteúdo, existem mentores de mercado, dá para a gente aprender com os erros dos outros. Então, os meus erros foram muito relacionados a isso, assim, entender que em algum momento o volume de vendas ele começa a escalar muito rápido e é só pisar no acelerador. Então, eu entendo que, eu falei um pouquinho disso, mas esse ecossistema entre tecnologia, meio de pagamento, frete, logística, saque, minimamente é importante que a gente seja conhecedor dos nossos limites e capacidades, para que a gente não passe tanto desses limites e capacidades a ponto
de colocar o negócio em risco. E o contrário também é verdadeiro. Também participei de momentos em que eu estava com muita coisa preparada e não conseguia vender. Né? E talvez não conseguia vender porque não fiz um bom trabalho, né, de SEO, eu não me preparei financeiramente para poder ter os investimentos adequados e o tempo necessário, porque eu acho que a gente espera resultado também muito a curto prazo, né? Mas o tempo necessário para poder performar. Então, eu entendo que o e-commerce ele é um jogo difícil de se jogar, mas se você entende as suas capacidades, os seus limites, eu entendo que naturalmente você começa a jogar um jogo de risco e efeito muito mais calculado. Né? Eu estou correndo risco, mas é um risco que eu consigo administrar, eu tenho planos para poder suprir, porque risco sempre vai ter que correr. Eu não entendo que quem quer vender e crescer sempre vai ter que correr algum risco, mas esse risco ele tem que ser calculado, Calculado. ele tem que ser pensado para poder não denegrir a imagem da empresa. Legal. Vamos pegar um gancho aqui na sua fala, porque eu vejo muita gente falando ao contrário, principalmente os gurus da internet aí. E-commerce não é fácil. Então, beleza. A gente escuta muito o contrário no mercado. Ah, vender online é muito mais fácil, vender online trabalho da praia, aquela baboseira, com todo perdão da palavra, que a gente escuta no mercado. Então, vamos trazer para o cara que está começando, ele quer vender online, lógico, hoje a UAP ela de grandes operações, igual cases que você trouxe, mas aquele cara pequenininho, ele quer começar a vender no online, ele está digitalizando, ou digitalizando uma indústria, um varejo, multimarca, traga o porquê não é fácil e quais as tecnologias básicas ali que esse cara vai precisar ter, pelo menos para começar a escalar esse negócio dele. Perfeito. De novo, assim, vender no e-commerce é complexo, porque eu vejo principalmente as marcas. Quem conhece pouco de e-commerce acha que é igual talvez uma loja física que você abre no centro da cidade. Você vai colocar o e-commerce no ar e vai ter Sim. público, vai ter gente comprando, e é muito diferente disso. Ninguém nem sabe que teu e-commerce existe, ninguém faz ideia que você está abrindo um e-commerce. Então, eu entendo que para quem quer começar, tem o seu negócio físico ou não tem, quer dar os primeiros passos no e-commerce, eu acho que o primeiro é entender um pouco sobre tráfego, sobre como as pessoas vão acessar o seu e-commerce antes de ter um e-commerce, né? Hoje, obviamente, tem dois grandes caminhos, que são as indexações orgânicas, né? Ou seja, você gerar conteúdos e você ser relevante a ponto de ser indexado ali no Google nas primeiras páginas. Tem como você investir, né, em tráfego pago, ou seja, pessoas que têm interesse em adquirir ou tendência em ter interesse de adquirir produtos que você vende, poder apresentar o seu produto para essas pessoas. E aí sim, quando você começa a ser conhecido, você passa até a ter tráfego direto no seu próprio e-commerce, né? Então, essas são geralmente as fontes de dados iniciais, ou de tráfego, desculpa, iniciais que você tem no seu e-commerce. E tem uma forma que não é tão complexa assim, que é vender nos marketplaces, né? Ou seja, você usar toda a audiência que o Mercado Livre, uma Amazon tem para poder colocar o seu produto disponível lá, mas também não é simples, só colocar o produto lá e vai vender. Então, também precisa entender, Boas práticas, é, né? exato, as boas práticas do Mercado Livre, da Amazon, como que faz o meu produto estar em evidência, né, no Mercado Livre? Então, se você não tiver o mínimo de conhecimento sobre geração de tráfego, o mínimo de conhecimento sobre como ter relevância dentro dos marketplaces, a venda não vai acontecer. Então, acho que esses são os primeiros passos, porque sem venda não tem negócio, né? Sem vender não existe negócio nenhum. E aí, entrando nos pontos de tecnologia, cara, hoje a gente tem tecnologias bem acessíveis, né? A gente tem plataformas de entrada que praticamente não cobram quase nada para você começar, como uma loja integrada, uma nuvem shopper, uma tray, que você tem temas onde você consegue escolher, né? E sempre quando eu estou falando desses termos, né, a gente fala de front-end, que é onde o consumidor ele enxerga a tua loja, e tem todo o processamento que a gente chama de back-end. Então, esse front-end com temas, simples se fazer, com pouco investimento, você Sim. consegue colocar uma loja no ar. O que é importante se atentar? Né? Que você precisa ter um meio de pagamento confiável. Normalmente, essas plataformas que eu falei já oferecem até dentro do pacote um meio de pagamento. E tem também, obviamente, que entregar esses produtos. Então, a cotação, prazo de entrega, valor de frete, também é bem importante que já esteja integrado. E é importante também você saber que você vai ter que postar esses produtos. Então, se você está lá com os produtos armazenados na sua casa e é o correio, você vai ter que levar esses produtos até o correio, né? Você tem que levar até uma transportadora, e se a transportadora não for coletar
né, até ali onde seus produtos estão. Sabendo desse contexto, a gente sabe que existe o pós-compra também, né? Ou seja, tem que estar preparado para os clientes. Até o André do Mercado Livre, né? Ele tem uma frase famosa dele que ele fala que os consumidores não compram produto, eles compram o Código rastreio, de né, do rastreio, né? produto, código de rastreio, né? Porque, putz, eu compro, eu já quero saber se movimentou, se realmente essa loja ela é verdadeira. Então, tem toda essa preocupação tecnológica, mas eu acho que o mais relevante também é você conhecer financeiramente as despesas que o e-commerce tem, porque o e-commerce, eu ouço muita gente falar, o e-commerce dá prejuízo, né? Ao passo que você citou ali, Marcelo, que as pessoas falam que é fácil vender, eu vejo muitas pessoas que já estão vendendo, falam, putz, eu tenho lucro na loja física, mas o e-commerce me Mas dá prejuízo. prejuízo. Porque o e-commerce ele tem um caráter de gerar muito mais despesas variáveis relacionadas à receita, né? Então Perfeito. o pagamento está relacionado à receita. Normalmente a plataforma vai estar relacionada à receita, o frete está relacionado à receita. E quando você tem uma loja física, normalmente você tem mais despesas fixas. Então é importante saber jogar esse jogo, porque não é ao passo que você cresce seu faturamento, algumas despesas vão acompanhar o seu faturamento, né? Que são as Isso. despesas variáveis. Quando você olha para sua DRS, o demonstrativo financeiro, quanto mais você vende, mais você dilui as suas despesas fixas. Então o e-commerce ele é um jogo diferente, né? Eu não vou dizer aqui que ele é mais fácil ou mais difícil de se jogar, porque cada um tem a sua peculiaridade. Mas ele é um jogo diferente do mundo físico. Se você for com a cabeça do mundo físico para jogar o e-commerce, aí realmente a chance de sucesso é baixa. É complexo vender no e-commerce, mas se você entender sobre geração de tráfego, sobre logística, entender sobre como se destacar dentro dos marketplaces é muito possível, claro, se você tiver um produto bom e que gere lucro, né, que também não é fácil. Se você tiver um produto bom, que seja, as pessoas paguem por isso, é possível sim você ter sucesso no e-commerce, mas entenda tanto de coisa que a gente falou aqui. Tem que ter um produto bom, tem que saber precificar, tem que conhecer de geração de tráfego, tem que conhecer um pouquinho de logística, tem que entender do processo geral do e-commerce, principalmente sobre pós-venda também. Então, se você souber sobre isso e se dedicar, é possível ter sucesso. Eu nunca vi um e-commerce de sucesso que não tinha uma pessoa liderando e que não conhecesse e não tivesse essas funções. Nunca vi. Pode até dar certo sem conhecer uma coisa ou outra, mas, fundamentalmente, essas coisas que eu citei, é muito difícil o e-commerce ter sucesso sem ter alguém que conheça isso. Perfeito, Edmilson. Aqui a gente está indo para os minutos finais. Eu queria saber aqui, daqui 5 anos, como você, como a UAP, vê um cenário perfeito para o e-commerce no Brasil? A gente vem falando de e-commerce no Brasil, muito produto importado, a China entrando forte. Como que a UAP, como o Edmilson vê o e-commerce no Brasil daqui 5 anos? Boa. Cara, 5 anos falando de tecnologia é bastante tempo, né? Eu lembro que a gente falava lá atrás, a gente olhava a Amazon e falava tudo que acontecia nos Estados Unidos, 10 anos mais ou menos depois acontecia aqui no Aqui, Brasil, né? E agora a velocidade tem sido muito mais rápida. Então, assim, eu imagino que o e-commerce daqui a 5 anos a gente vai ter muita inteligência artificial embarcada. Eu acho que a forma como se compra ela vai ser mais democrática e muito menos burocrática do que é hoje. Então, vai ser possível comprar através de um processo conversacional. Cada vez mais as ofertas vão ser muito mais personalizadas, como a gente falou, e cada vez se torna um diferencial, né, para quem está pilotando um e-commerce, entender como é que eu tiro a fricção da compra, como é que eu atendo todas essas gerações através do meu e-commerce. Vai ter uma geração compradora que fundamentalmente não vai acessar o e-commerce como é hoje, entrar ali no menu, escolher, né? Então, como é que eu me adapto para atender essas gerações compradoras, né? Que é menos digital, até que é mais, sei lá, inteligência artificial nativa, vamos dizer assim. Essa adaptação em 5 anos vai ser, na minha cabeça, vai ser uma mescla de muitas gerações compradoras, né? Ou seja, a gente tem pessoas lá dos anos que nasceu nos anos 50, 60 e que começaram a entender a internet depois e hoje são compradores, né, do e-commerce. E a gente vai ter essa geração nascida aqui depois de 2010, daqui 5 anos, que vai ser uma geração compradora também, né? Então, como é que eu aglutino tudo isso dentro do meu e-commerce? Então, é entender que, cara, varejo, e-commerce, é entender sobre comportamento, é entender de pessoas, né? Negócios, é entender de pessoas. Então, assim, se eu conseguir ter um e-commerce
que eu consiga atender de forma geracional essas gerações compradoras, eu vou ter sucesso. Então, eu imagino que daqui 5 anos vai ser ainda mais complexo. A gente vai ter gerações se complementando. Então, eu acho que eu vou ter um conversacional, vou ter como é hoje. A gente vai ter a dificuldade que a gente tem de gerações mais antigas de ainda lidar com esse processo, mas eu preciso atender todo mundo, né? Eu preciso conseguir ter uma forma do meu e-commerce atender todas essas gerações. Então, é assim que eu imagino, uma mescla de experiências para pessoas diferentes, com costumes diferentes, e que nasceram em momentos completamente diferentes, e que tem uma visão de mundo diferente. Né? E aí é mais difícil, porque a gente normalmente olha para as coisas com a nossa ótica, né? Porque é a nossa visão de mundo. E o mais difícil é a gente conseguir enxergar com a visão de mundo, ou fazer um esforço para enxergar com a visão de mundo que essas gerações têm. Muito bom. Agora a nossa última pergunta aqui, Edmilson. Com, como eu falei lá no começo, né, ela é a comunidade de profissionais de e-commerce. Eu queria, na sua visão, qual que é a importância hoje de um líder de e-commerce, de um profissional de e-commerce, estar integrado a uma comunidade, importância de network, estar em evento, estar se comunicando com outras pessoas. Qual que é a sua visão de importância desse network, dessa comunidade, nesse ecossistema de e-commerce, de marketing digital e do profissional em geral? Cara, eu costumo dizer que tudo que aconteceu na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo, é através de conexões. Né? Sempre é você trabalhou num lugar porque você conhecia alguém que te falou, que te apresentou uma proposta. Então, as conexões, profissionalmente, pessoalmente falando, é que fazem a diferença na nossa vida. E eu vejo que iniciativas como a Conecom e Commerce Brasil, eu acho que além de ajudar os profissionais, eu acho que ajuda a desenvolver muito o mercado, porque proporciona essa compartilhamento de conhecimento e de experiências, né? Acho que a gente está aqui só falando sobre tecnicamente um assunto, mas compartilhando Sim. experiências. Então, eu acho que quando você está num meio onde pessoas que já passaram por aquilo que você está passando, ou que passaram por coisas que você ainda vai passar, te faz talvez encurtar um pouco mais, enxergar um pouco mais antes de errar. Né? Eu acho que você está numa comunidade como o Conecon te ajuda a ter referências, né? A ter mentores, a entender, ou até mesmo consultorias para te ajudar a encurtar esse caminho. E quando eu estou falando encurtar, não é pegar atalho, não. É de fato aprender com o erro dos outros. Eu citei vários erros que eu cometi aqui, que talvez se eu tivesse muito mais inserido numa comunidade, ouvindo muito mais, talvez eu não teria precisado aprender errando. Né? Então, eu vejo que o networking e o poder de conexão, como essas iniciativas trazem, é um diferencial não só para o profissional individualmente falando, mas para o sucesso das empresas. Entendo que o networking de experiências ele é tão poderoso quanto você buscar conhecimento sobre inteligência artificial, sobre coisas que vão te trazer conhecimento específico sobre alguma coisa. Agora, as conexões, elas de fato mudam o jogo. Então, se eu fosse investir mais tempo, profissionalmente falando, eu investiria em estar mais próximo realmente do mercado, de pessoas que conhecem, em iniciativas como o Conecon. Show de bola, Edmilson. Edmilson, deixar aqui o agradecimento de toda a equipe do Conecom por esse tempo. A gente sabe que é corrido a agenda de vocês. Deixo aqui a todos o convite para estar acompanhando as redes do Conecom, @Conecom Oficial, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Edmilson, se você quiser deixar o arroba da UAP, o seu arroba, como o pessoal te segue. Tá bom? @Edmilson Maleski, no Instagram, no LinkedIn também. Da UAP com 2 P's, né? i.com.br é o nosso site. @UAP plataforma no Instagram e também no LinkedIn. Nos seguem lá, a gente também gera bastante conteúdo sobre e-commerce, né? Na UAP e também no meu próprio perfil. A gente sempre está falando um pouco sobre e-commerce, dividindo um pouco de experiência, então nos sigam lá que a gente sempre pode gerar um pouquinho de troca de experiência, como a gente fez aqui. Show de bola, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio do podcast Líderes de E-Commerce do Conecom. Obrigado, Edmilson. Obrigado, valeu.